Olá a todos, aqui é o professor Felipe Neto e vamos agora dar continuidade ao estudo dos mecanismos, do componente curricular mecanismo, utilizando a abordagem com vetores e matrizes. Tá? Então vamos agora resolver um problema em que é obter a cinemática de um clássico mecanismo na engenharia mecânica, que é o mecanismo biela-manivela. Então nós temos aqui o mecanismo biela-manivela. Eu já coloquei aqui no nosso mecanismo, os nossos referenciais, o referencial inercial e o referencial móvel. Então, como vocês já conhecem do mecanismo biela-manivela, a manivela vai rotacionar, tá? E ela vai promover aqui um movimento oscilatório no nosso cursor. Então, a manivela ela vai rotacionar, a biela vai ter um movimento aqui plano geral. Tá? Então, isso aqui é um mecanismo 2D, vale ressaltar também. E nós temos aqui o nosso cursor, que vai ter um movimento aqui de oscilação. Ok? Então, nós temos aqui um referencial inercial fixo no espaço com a origem nesse ponto aqui, que eu chamei de ponto O, a origem do meu referencial inercial. E eu coloquei dois outros referenciais, tá? O referencial móvel 1 e o referencial móvel 2. O referencial móvel 1, eu coloquei o meu X alinhado com a minha manivela e fixo a ela, tá? De tal modo que esse referencial móvel está se movimentando, está rotacionando junto com a minha manivela. Já este outro referencial aqui, eu coloquei a origem dele no ponto B, tá? Que é exatamente a articulação entre a minha manivela e a minha biela, e coloquei aqui minha orientação x2 orientada com a biela, tá? E solidário a ela, Então fixo aqui na biela e esse referencial móvel 2 vai também rotacionar, transladar, vai ter um movimento plano geral, na verdade, tá? Com a minha biela. E aqui nós temos um outro elemento, na verdade não um terceiro, mas um quarto elemento, que é o cursor, tá? Isso aqui é um clássico mecanismo de cadeia fechada. Então nós temos aqui, por exemplo, vamos nomear aqui, ó. Aqui nós temos o primeiro elemento, que é o ponto fixo, o segundo elemento, que é a manivela, o terceiro elemento, a nossa biela, o quarto elemento, o cursor, e aí voltamos para o primeiro elemento, que é o ponto fixo, tá? E aí fechando a nossa cadeia. Por isso é classificado como sendo um mecanismo de cadeia fechada. E aí é o seguinte, este aqui, para este exemplo, eu condicionei que o meu θ ponto, a minha velocidade angular da manivela, tá? Vou até colocar θ.1, é constante, ok? Eu chamei aqui θ.1 o ângulo formado entre a minha manivela e a horizontal, e θ2 o ângulo formado entre a minha biela e a horizontal, tá? θ1 manivela horizontal, θ2 biela e horizontal. E aí nós temos o seguinte, nós temos aqui, obviamente, limitações físicas que são restrições, tá? Então vamos escrever aqui as nossas restrições, As restrições são o seguinte, O nosso elemento aqui, ROC, tá? Descrito no inercial, de forma bem direta aqui, vai ser na verdade o quê? Um X, deixa eu chamar X aqui, um zero, deixa eu chamar XOC, 0 e 0, tá? A velocidade vai ser uma velocidade em x, tá? 0, 0. E a aceleração do ponto C também em x, tá? 0, 0. Tá? Isso aqui são minhas restrições, tá?
Só que a gente não conhece onde está nossa posição, nossa velocidade, quanto é nossa velocidade e quanto é a aceleração. Tá? Então, na verdade, o desenvolvimento da cinemática deste mecanismo vai ser exatamente obter equações que me permita calcular a posição, a velocidade e a aceleração para qualquer ponto que eu queira, né? Então, qualquer ponto desejado. Okay? E aí é o seguinte, né? Então vamos começar a resolver a posição. Posição, tá? Então a posição, ou melhor, não x, o R, o vetor posição, que sai de O e vai até C, escrito no referencial, eu já falei que é isso aqui, né? Mas isso aqui na verdade é uma restrição, tá? Uma restrição. E aí, tanto pode ter aqui, né, OC direto, como a gente pode sair de O e chegar a C passando por B, né? Ou seja, o ROC vai ser o ROA, mais o RAB, mais o RBC, ok? Então, nós podemos escrever que o ROC será o ROA, mais o RAB, mais o RBC. O nosso vetor ROA, né, ou seja, o vetor que sai da origem do referencial inicial e vai até a origem do referencial móvel 1, que está em A, é zero, né? Afinal, eu fiz coincidir a origem desses dois referenciais. O nosso vetor RAB, ele pode ser mais facilmente descrito, aqui embaixo, no referencial móvel 1. Tá? Então, nosso vetor RAB, nós vamos descrever no referencial móvel 1 e vamos utilizar a matriz transformada de coordenadas do θ1 para representar no inicial. Mas o nosso vetor BC, nosso vetor BC, ele é mais facilmente representado no referencial móvel 2, então M2, e vamos multiplicar pela matriz transformada de coordenadas θ2, ok? Para jogar no inicial. Quando a gente faz isso aqui, tá? No plano, a gente multiplica somente aqui pela matriz transformada de coordenadas por esta, então a gente já está representando diretamente no inicial, ok? Se fosse um problema no espaço, então o interessante, né, o que deveria ser feito multiplicar e transformar do móvel 2 para o móvel 1 e depois o móvel 1 para o inicial. No entanto, repito, aqui no plano, essa matriz aqui ela já vai encarregar de transformar diretamente do móvel 2 para o inicial. Tá? Então já é direto isso aí. Ok, então a posição, nós temos então que o nosso vetor RAB, descrito no móvel 1, é quem? Em x1 é o L1, em y é 0 e em z ele é 0. O vetor RBC descrito no móvel 2 é L2 em x2, né? 0 e 0, tá? E aí quando a gente multiplica, tá? Eu vou fazer aqui com 1, depois eu vou só pular uma etapa e direto para o outro. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, θ1 transposto vezes o RAB no móvel 1, tá? Nós vamos ter aqui, eu vou pausar, vou pegar aqui a matriz transformada de coordenadas. Tá? Então, eu coloquei aqui a transposta da matriz transformada de coordenadas, né? E o nosso vetor RAB visto do referencial móvel 1. E aí a gente vai fazer o nosso produto aqui, né? Então, vamos ter L1, linha por coluna, tá? L1 cosseno θ1, 0, 0, né?
L1 seno θ1, 0, 0, e aqui tudo 0, ok? Então nós temos isso aqui. E a outra multiplicação, né, o vetor, eu já vou colocar direto, tá? Então vamos fazer para não acabarmos... tá aqui. BC. Eu já vou colocar direto aqui para vocês, tá? Mas aí vocês verifiquem em casa. Então você vai ter a mesma matriz multiplicando o vetor, só vai mudar o L2 aqui. Então já vou colocar direto. Já aproveitei, já coloquei tudo aqui também, tá? Que a gente tem feito anteriormente. Isso aqui. E aí o seguinte, né? Então o nosso vetor ROC, que é lá com a nossa restrição dado por isso aqui, né? Então nosso vetor ROC, XC, né? 0, 0, vai ser igual isso aqui, L1 Cθ1, L1 seno θ1 e 0, mais esse outro vetor aqui, L2 cosseno θ2, L2 seno θ2 e 0, ok? Ou seja, o θ1 ele é conhecido. O θ1 como nós conhecemos ali a posição desejada do θ1 e a velocidade também, tá? Isso aqui são conhecidos. No entanto, o θ2 não é conhecido. Então, nós temos que obter θ2 a partir de θ1, né? E aí, com conhecer então θ1 e θ2, a gente acha quem é o XC, né? Com essa equação de cima aqui, ó. Ok? Então, com esta equação, nós podemos obter a posição do nosso cursor, ou do ponto C, né? E aqui a gente tira, né, dessa segunda equação, a gente tira o valor de θ2, né? Então, o vídeo ficou até ficando um pouco maior do que eu imaginei que ficaria, né? Mas depois eu vou gravo separado a velocidade e a aceleração. Ok, aqui eu passo para lá. Passo dividindo, tá? E aqui vai ser o arco seno, né? Então, na verdade, aqui vai ser igual isso aqui, tá? Tranquilo? Ficou meio borrado aqui, né? E é isso. Então, a gente obtém com essa equação, tá? Então, arco seno, tá? Obtém θ2, substitui na primeira e aí nós temos a posição. Eu vou apresentar aqui, logo em seguida, um gráfico, colocando valores, né? Apresentando aqui um gráfico do comportamento da posição de x em função, por exemplo, do θ1, né? Da posição angular. Dando continuidade, eu peguei as equações que nós obtivemos ao resolver a posição para o nosso cursor, né? E aí eu fiz esse programa aqui em Fortran, tá? Fiz esse programa em Fortran para exatamente fazer um gráfico, né, da minha posição XC, tá? Então,
rapidamente aqui, falando um pouco do programa, enfim, né? Eu fiz aqui um loop, um do while, né? Um loop. Dentro desse loop, coloquei a equação para o θ2 obtida, né, de forma analítica, e para o xc e o yc também. Tá? Na verdade, o yc é zero, né? Mas aí quando você joga essa equação, então o teu valor é para dar algo muito próximo de zero. Tá? Então, algo vezes 10 a menos 10, por exemplo. Entendeu? Então, assim, que é zero praticamente. Né? Aqui eu fiz apenas uma conversão em graus, tá? Lembrando que na programação a gente trabalha em radianos. E fiz uma conversão em graus e aqui eu mandei imprimir em um arquivo o valor em graus para eu poder plotar, né? Fazer um gráfico, ok? E aí, a título de exemplo, eu coloquei que a minha manivela possui aqui 0,2 metros e a minha biela possui 0,5 metros, né? Meio metro. Então, uma baita de uma biela, né? Ok, então esse aqui foi o gráfico gerado, né? O gráfico da posição XC em função da minha posição angular θ1. Então, se o nosso θ1 nós temos aqui θ1 em 0, então nós temos o máximo, a posição de XC, né, que é exatamente 0,7, né, somando aí o 0,2 mais 0,5, né, da minha manivela da biela, então 0,7, e a mínima posição para o nosso XC, quando a nossa manivela está a 180 graus, né, nós temos uma posição de XC que é 0,3. Tá? E aí, novamente, volta aqui para a posição máxima, 360 graus, e repete o ciclo. Né? Então, assim, eu acho bem interessante vocês utilizarem essa abordagem vetorial matricial, né, e fazerem a implementação numérica, porque aí vocês conseguem visualizar o que é aquilo. Né? Então, assim, você não apenas calcula para uma posição, né? Você calcula aí para todo o ciclo. Okay? Então, isso é a posição, depois vamos obter a velocidade e a aceleração para nós completarmos a cinemática do mecanismo biela-manivela.